Deus. Irmãos, eu sei que quando nós estamos num ambiente que é profético, um ambiente espiritual, um ambiente onde o nome do Senhor é invocado, adorado, exaltado, muitas coisas também acontecem para nos roubar desse ambiente. Um fator é o sono. E hoje o pastor Rodrigo estava ministrando uma aula aqui e ele falou: gente, está com sono, levanta, fica em pé, mas não durma. Porque fica muito ruim para quem está aqui na frente. E quem está aqui no altar vê tudo. Não é Deus, mas consegue visualizar bastante. E realmente, muitas vezes a gente vê pessoas deixando passar a palavra do Senhor, porque por causa do celular, por causa de conversa com o vizinho. Mas esse momento é um momento, irmãos, que nós devemos prestar muita atenção, porque numa frase, numa palavra, você pode dar uma direção para a sua vida que vai mudar ela 360 graus. E aí muitas vezes você perde a oportunidade de segurar a palavra. Passou, por quê? Estava desapercebido. Assim como quando Jesus veio a essa terra, quem deveria ter percebido a vinda dele, muitos deles não perceberam. E até hoje estão aguardando o Messias, não a segunda vinda, mas está aguardando a primeira ainda, sendo que nós sabemos que ele já veio. Então, eu gostaria de pedir para você, eu vou procurar ser a mais breve possível para não enfadar os irmãos, mas eu quero pedir aos amados irmãos, se force a estar aqui, se force a ouvir a palavra, se force a recebê-la no seu espírito, no nome de Jesus, amém? Então ore ao Senhor, vamos orar, peça ao Senhor para que Ele fale com você nesta noite no nome de Jesus, peça a Ele para que essa palavra você consiga não só ouvir, mas também praticar, que é isso que é esperado de cada um de nós, porque nós temos nos alimentado muito tempo aqui nessa casa, banquetes maravilhosos têm sido servidos. O que nós temos feito com isso? Senhor, nós oramos a Ti, nós Te bendizemos e nós Te damos graças, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, papai querido, porque o amor nos amou. Obrigado, papai amado, porque o verbo, a palavra, ela se fez carne. E obrigada, Senhor, pela salvação. Que diminua eu, que cresça o Senhor. Fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém? E o tema da palavra, para aqueles que anotam, venha e veja. No princípio, Deus, Ele criou o homem, a saber, e o homem, no decorrer ali, daquele momento, de toda a criação, de toda a plenitude, ele desobedece ao Senhor. E no momento que ele desobedece, entra o pecado. Entrando no pecado, entra também a morte. E passa-se um tempo, chega o tempo de Abraão, e através de Abraão, Deus levanta um povo para ele habitar no meio, revelando ali o seu poder, o seu projeto de salvação. Porque a Bíblia, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, na verdade, converte tudo na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Amém? E em outro tempo, mais à frente, Deus manda Moisés construir um tabernáculo para ali habitar no meio do seu povo durante toda aquela caminhada, manifestando naquele lugar a tua glória, o teu poder e a tua grande misericórdia, através ali dos sacrifícios do Cordeiro para o perdão dos pecados daqueles que o buscaram. E passado um tempo, agora já um tempo mais adiante, já na terra prometida, o Senhor ordena a Salomão a construção do templo, que iria substituir ali o tabernáculo. E mais à frente um pouquinho,
Nós vamos ver também que que esse primeiro homem que foi Adão, que havia pecado, e mais à frente veio também Israel, com todo aquele seu contexto ali, de tudo que Deus já havia feito desde o início até aqui, até nesse momento ali de Salomão. Mais uma vez, o povo se corrompe, ele desobedece e vira as costas para o Senhor. E mais uma vez, a presença do Senhor, é retirada do meio do seu povo. Por quê? Porque Deus, ele não se agrada do pecado. Deus não se agrada da desobediência. E passou-se muito tempo, irmãos, que Deus, ele ficou em silêncio com o povo dele. Aproximadamente não, diz a palavra do Senhor, 400 anos. Deus ficou em silêncio. O Senhor não falava com o povo através de nada, não usava profetas, o Senhor ficou em silêncio. 400 anos, irmãos. Aproximadamente aí, digamos hoje, 4 gerações? Mais, pastor? Umas 5 gerações. Se for colocar em média 80 anos para cada um, mas naquele tempo vivia-se mais um pouco, 4 a 5 gerações sem ouvir a voz do Senhor, sem ouvir a direção do Senhor, porque o Senhor ficou em silêncio. E a palavra de Deus vem falar para nós que, passado esse tempo, já no outro tempo, o Senhor, ele vai cumprir ali a sua palavra, aquela promessa que ele havia usado vários profetas, para falar a respeito daquele que viria ali abrir um caminho no meio do deserto, que era o precursor Jesus Cristo de Nazaré. Veio no tempo de João Batista nascer, e João Batista cumprir ali a profecia que havia sido feita em favor da sua vida. E chegando esse tempo, o profeta, ele começa a anunciar a Jesus Cristo de Nazaré. E foi um tempo, irmãos, que não eram tempos também fáceis. E eu costumo dizer que desde quando eu me entendo por gente, eu sempre escuto pessoas falando assim: o trem tá feio, a coisa tá preta, o negócio tá apertado, o caminho tá estreito. Mas é isso que a palavra de Deus fala, que a cada tempo em que se viveram essas pessoas, tiveram também tempos difíceis. Mas sempre houveram também os renascentes, aqueles que decidiram obedecer ao Senhor, aqueles que não viraram as costas para o Senhor. Enquanto um grupo de pessoas, viravam as costas para Deus e começavam a desobedecer, sempre havia ali no meio pessoas que ainda criam, que ainda tinham esperança de ouvirem o manifestar da glória do Senhor. Amém? Então, mesmo em tempos difíceis, vamos... O Senhor é conosco. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João, o Evangelho de São João, capítulo 1. Essa passagem, ela marcou muito a minha vida. Quando me converti ao Evangelho de Cristo. É uma passagem muito tremenda. E eu gostaria que todos acompanhassem. Todos encontraram? João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. No dia seguinte, João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, estou no versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham
ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, as cidades de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Amém? Irmãos, essa passagem ela é muito forte, ela é muito tremenda. Aqui marca quando Jesus estava ali no começo, do seu ministério. Era um tempo dele estava chamando ali aqueles homens para serem os seus discípulos. E o Evangelho de João, aqui ele já no capítulo 1 já vem apresentando ali Jesus Cristo e se dirigindo a alguns homens, chamando alguns homens para segui-lo. E nesse contexto encontra-se a história desse Filipe e desse Natanael e de tantos outros homens. E o que me chama muita atenção nesse texto foi como que Filipe, após ter encontrado Jesus, após ter entendido quem era Jesus, a alegria dele, o incontentamento de ficar só para ele, aquele que ele havia descoberto quem era. Quando nós aceitamos Jesus, naquele primeiro momento, no momento ali do primeiro amor, nós ficamos como crianças e nós queremos falar de Jesus para todo mundo. É certo que nem todos querem ouvir, é certo que nem todos ficam empolgados como nós quando estamos ali naquele primeiro amor, e muitas vezes nós também não sabemos, na nossa empolgação e na nossa imaturidade cristã, como nos portar diante de certas situações. Mas Filipe, a primeira coisa que ele fez, quando conheceu Jesus, reconheceu ali o Messias, ele se importou. Ele quis apresentar Jesus para o seu irmão. E nesse texto aqui nós vimos que Jesus, ele se apresenta de uma forma muito simples, muito humilde, de uma forma como ele se apresenta até nos dias de hoje. Só que nós nos apegamos tanto a alguns conceitos religiosos e nós queremos fazer muitas vezes, e eu falo por mim, porque muitas vezes eu quis fazer da apresentação de quem é Jesus algo assim muito muito sobrenatural, muito místico, e uma pessoa simples muitas vezes não tem a capacidade para entender. E Jesus Cristo, ele se apresenta de uma forma tão maravilhosa, e nós queremos enfeitar demais as coisas, e muitas vezes nós complicamos, na verdade, e muitas vezes nós não ganhamos mais pessoas para Jesus, porque nós não queremos apresentar Jesus como ele é, nós queremos muitas vezes impor a autoridade de Jesus sobre a vida das pessoas, e nós devemos ter esse cuidado. Amém, queridos irmãos? Vocês estão me entendendo? E Filipe, ele declara, com a alma muito alegre ali para o seu irmão: nós encontramos o Messias. Na mesma pessoa, sabe? Aquela pessoa que Moisés escreveu, aquela pessoa que os profetas falaram sobre ele, que ele viria um dia. Essa pessoa nós encontramos, Natanael. Então eu imagino aquele homem muito empolgado quando ele estava ali, falando para aquele irmão. O nome dele é Jesus, o filho de José de
chegada de Jesus, sim, e eles ensinavam sobre isso, só que eles esperavam um rei, né, na forma que os homens gostariam que viesse, realmente, num palácio, um rei rico. Só que Jesus veio, né, contrapondo a mentalidade humana. Ele fez tudo, veio ao contrário daquilo que os homens esperavam. E por isso ele foi rejeitado por muitos que não deveriam rejeitar. E até hoje se encontra, né? Encontramos pessoas que rejeitam a pessoa de Jesus. E Nazaré, quando Natanael, ele profere aquela palavra, né? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Muitas pessoas criticam essa palavra liberada da parte de Natanael e pensam, é um arrogante. Quem ele pensa que é para falar isso? Para nós que já conhecemos Jesus é fácil pensarmos assim e até mesmo julgarmos a Natanael. Mas naquele tempo, a cultura daquele tempo, né? O que ele esperava, o rei que ele esperava, o Messias que ele esperava, não veio da forma que estava sendo ensinado. E diz também, né, os estudiosos, que Nazaré era um território pequeno, de pessoas simples, não era um local que as pessoas davam muito valor. Assim, quando começamos aqui, para quem estava aqui em Águas Lindas em 98, por exemplo, quem dava valor nisso aqui? Somente homens que tinham a visão e direção do Senhor. Somente uma pessoa que tinha o entendimento daquilo que Deus queria fazer em Águas Lindas de Goiás foi capaz de entender, eu vou sim abrir uma igreja lá naquela cidade que era chamada de Parque da Barragem, né? Só tinha terra e mato, mas eu vou para lá e lá eu vou construir uma igreja. Talvez a pessoa que teve essa visão não tivesse a dimensão do que se tornaria essa cidade. Enorme, muitos habitantes aqui. Tem muita coisa para melhorar, sim, mas já melhorou muito. Para quem está aqui desde o início, é possível até numerar, gente. Então Nazaré, naquele tempo, era considerada tipo isso, né? Pode sair alguma coisa boa dali? Porque era um território pequeno, pessoas simples, pessoas que não tinham dinheiro, moravam ali. E o interessante é a forma que Jesus recebe Natanael. Ela é muito impactante, irmãos. Porque Jesus, ele não encontrou Natanael tratando ele com arrogância, porque ele falou, pode sair algo bom de lá? E Jesus é bom, e Jesus ele é maravilhoso, amém? Mas humilde. E ele recebeu Natanael e ele profere palavras de bênção na vida dele. Eis aí um israelita, gente boa, não há dolo, é um cara honesto. Porque Jesus olhou a intenção do coração dele, Jesus viu verdade naquele homem. E quando Jesus olha para você, o que ele vê? Você que tem o título de cristão, como Jesus está vendo você? Aqui no culto especial das Filhas do Rei, a pastora Yara, ela falou algo muito interessante, que todos nós deveríamos passar no salão do céu, e lá naquele salão do céu tem um grande espelho. E quando Jesus chega ali para tratar da pessoa, ele coloca essa pessoa na frente daquele espelho e ele vai falar, agora vamos ver como que você está. E naquele espelho será revelado os seus sentimentos, as suas emoções, o que você pensa, o que você faz. Porque Jesus, ele vê a intenção do nosso coração, amém, queridos? Então nós devemos ter cuidado com isso e nós devemos orar ao Senhor com sinceridade. Porque é muito fácil eu falar que eu sou uma mulher cristã, é muito fácil eu me esconder atrás dos títulos. Mas quem sou eu diante do Senhor? Quem é você diante do Senhor? Quem somos nós diante do Senhor? Quantas pessoas você tem apresentado a Jesus Cristo para ela nesses dias, nesse ano?
transbordando. Já houve tempo que você também transbordou. E agora? Continua? Só um cristão que entende que ainda há tempo de salvar mais um. Ele põe a vergonha de lado, põe os preconceitos de lado e começa a pregar a Jesus Cristo de Nazaré, o único que salva. Amém? Irmãos, porque nós precisamos entender o mais rápido possível que a nossa vida não é só isso aqui, que a morte ela não é o fim. A morte, na verdade, ela dá uma continuidade. É algo que nós desconhecemos como seres humanos que vivem na terra. Mas aqueles que conhecem a palavra do Senhor conseguem ter um pouquinho de dimensão do que a palavra de Deus está falando. Existe um outro mundo. Existe um outro lugar para depois da sua morte. E aí? Nós precisamos nos posicionar de uma forma mais correta diante da palavra do Senhor. Porque, como eu disse no início, nós temos aqui nos servido de banquetes maravilhosos nessa casa. Tem palavra no sábado, tem palavra no domingo, tem reflexão aqui da palavra nas sextas-feiras, tem banquetes aqui maravilhosos. E você vem, você come, mas o que você tem feito com isso? Precisamos estarmos mais atentos a isso, amém? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? O que vocês respondam para mim? Sim ou não? Parece que não, pastor. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, igreja? Sim! Sim! A resposta de Filipe é pontual. Venha! Vede! E aí você pode pensar, pastora Kátia, mas como é que eu vou fazer isso hoje? Naquele tempo tinha ali Jesus encarnado e hoje não. Sabe como é que você vai apresentar Jesus para alguém? Venha, vede, mas vai ver quem? Vai ver você. Vai ver o seu comportamento como cristão. Você tem coragem? Porque a resposta de Filipe, ela foi pontual demais. Assim tem que ser a nossa. Vem ver. A rocha ela permanece inabalável. Você crê nisso? Vem ver a chama que o tirano algum conseguiu apagar, porque tentaram destruir o Evangelho de Cristo. Mas até hoje nós estamos em 2024 e ninguém conseguiu apagar a chama desse Evangelho. Amém, igreja? E não vai conseguir. Enquanto esse mundo for mundo, enquanto a igreja estiver estabelecida na terra, ninguém vai conseguir apagar a chama do Evangelho de Cristo. E nós precisamos crer nisso. Precisamos. Venha. Vê. O amor que nenhuma opressão conseguiu oprimir, subjugar. Quantas pessoas estiveram já com os pés no precipício, outras pessoas tentando tirar a própria vida, mas tiveram um encontro com Jesus e hoje valorizam a vida que Ele comprou, que Ele redimiu. Quantas vidas nós temos apresentado para esse Jesus? Quantas vezes você tem coragem de falar, vem, vede, eu conheço alguém que mudou a minha vida, ele se chama Jesus, e hoje a incredulidade ela está muito grande, muito latente na vida das pessoas, porque querem crer em qualquer coisa, menos em Jesus, querem crer em tudo, em qualquer homem que chega falando alguma coisa, que agrade o seu próprio ego, mas querem crer no Evangelho, na palavra do Senhor. Mas cabe a nós, como cristãos, falarmos para essa pessoa, vem, vede, conheça, se permita conhecer. Venha e vê. Homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Porque se encontraram com o Messias, o Cristo prometido, e as suas vidas foram transformadas. É certo, irmãos, que Jesus ele não nos prometeu uma vida muito tranquila, não. Ele não mentiu para nós. Presta atenção, queridos. No mundo vocês vão ter aflições, tá?
vocês vão passar por dificuldades, por adversidade, porque a chuva vem para todos, o sol vem para todos, a adversidade vem para todos também. Só que os cristãos de hoje, não, eu sou crente. Eita, que isso, eu sou uma pastora, como é que isso acontece comigo? Acontece. A diferença é o meu comportamento diante da adversidade. É como eu vou agir diante daquilo que eu não considero que seja bom. Essa é a diferença. Porque o dia ruim ele vem, o dia mau vem, não tem para onde fugir disso. Amém, queridos? E nós não podemos apresentar Jesus como um mágico que não vai deixar nada de ruim acontecer. Temos que apresentar Jesus como Ele é, Salvador das nossas almas. Amém? Redentor. E aí eu pergunto para vocês, pode mesmo vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim. Sim. Veio Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então Jesus, conhecendo o coração de Natanael, o elogiou e o chamou de verdadeiro israelita, em quem não havia dolo, em quem não havia um caminho ruim. Como é que Jesus, olhando para você hoje, ele vai te enxergar? Como um cristão que não há dolo? Ou como um cristão que só é cristão quando convém? Infelizmente existe isso, viu? O Senhor, ele se importa com a nossa sinceridade. Quando você entrar em oração, seja sincero com o Senhor. Pode reconhecer que você não presta, você não vale nada, não vale mesmo não. Eu não valho nada. E eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não valho nada. Quem sou eu? Diante de um Deus tão poderoso. Eu tenho que chegar reconhecendo as minhas fraquezas e as minhas debilidades e confessar os meus pecados para Ele. Mas tem gente que chega colocando Jesus na parede. Não se olha no espelho, não se olha, não se examina. E acha que pode. Vamos ter cuidado com isso. E nessa noite eu quero compartilhar aqui com vocês duas características que devem ser visíveis na vida de uma pessoa que encontrou Jesus Cristo. Amém? Ela tem que ser visível na minha vida e na sua. E se não está sendo visível, tem algo errado conosco. E nós precisamos corrigir essa rota. E a primeira característica: toda pessoa que tem um encontro com Jesus, tem a sua vida transformada, ela tem um desejo intenso de conhecer ao seu Senhor e de mostrá-lo a outros. Se você realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, você tem vontade de conhecer Ele. E como é que eu faço isso? Lendo Bíblia. Não tem outro jeito, irmãos. Tem gente que quer viver só de ouvir os outros falar. Só quer viver de ouvir pregações, ouvindo pregações, e a fé de fato vem pelo ouvir, e isso é importante. Mas chega um momento na sua vida que você tem que passar de nível e você tem que sentar a sua traseira numa cadeira, pegar a sua Bíblia e você tem que começar a ler e pedir ao Espírito Santo: revela-me a tua palavra, Senhor. Não se conforme em ficar só ouvindo os outros falar. Busque você ao Senhor. Comece a ler Bíblia. Comece a meditar na palavra de Deus. Ele vai falar com você. Amém? Fala e fala muito. O que buscais? Eu pergunto para vocês que me ouvem. O que te trouxe aqui hoje? O que te faz ficar aí sentado, ouvindo a pastora Kátia aqui falar com você? O que você está buscando nessa noite? São perguntas que vocês têm que fazer para você mesmo. O que você veio fazer aqui? Você veio buscar paz? Você veio buscar a direção do Senhor? Você veio buscar sabedoria ou alívio para a sua alma? Você veio buscar consolo? Riqueza? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio buscar salvação? O que buscais?
Jesus perguntou para eles: que buscais? Jesus pergunta para nós hoje: que buscais? Você precisa ter a resposta. Tem gente que não sabe nem por que está aqui. E João, ele insistia em dizer, quando ele via Jesus: oh, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vocês devem seguir. E João Batista, ele cumpriu o papel dele, o propósito dele aqui, com muita excelência. E você? Você tem andado debaixo do propósito de Deus para a sua vida? Você tem falado aí para os que andam com você que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Que Jesus é a razão da nossa esperança? Nós precisamos, irmãos, estarmos mais posicionados nisso. Quantas cadeiras vazias? Isso não te fere, não? Realmente você não se importa com essa cadeira vazia do seu lado? Já houve tempo que essas cadeiras eram poucas. Buscavam correndo cadeiras de plástico, outros sentavam no chão aqui. Deus não mudou, a palavra não mudou. O que está de errado? O que está acontecendo conosco? Falta de coragem? Falta de tempo. A maior desculpa que eu escuto hoje é isso: não tenho tempo, pastora. Tempo para perder tempo tem, mas para fazer o que Deus quer que a gente faça, nós não temos. Para fazer uma visita é um trem difícil, pastor. E olha que eu estou precisando de mais 2 pessoas para fazer parte dos benevolentes. Até agora nada. Mas isso não é a pior parte. A pior parte é aqueles que eu vou atrás, mas eles não querem abrir também as portas das suas casas para receber a gente, não. Dá muito trabalho receber gente em casa. Tem que limpar a casa, né? Tem que comprar. Não precisa mexer lanche. Eu falo: gente, não se preocupe com lanche. Nós não estamos indo lá para lanchar. É outro tipo de comunhão. Mas as pessoas querem servir lanche. Mas ainda ninguém me ligou, viu, pastor, para falar: pastora, eu vou te fazer uma visita essa semana, pode me receber? Mas eu que vou atrás, mas não quero me receber. Então, o que buscais? Pode realmente vir alguma coisa boa de Nazaré? E você vai, a partir de hoje, vai responder: sim, venha e vede. A tumba está vazia. Glória a Deus. A tumba está vazia. Amém, irmãos? Aquela tumba que recebeu aquele corpo, agora não tem mais corpo lá não. Por quê? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus. E porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. E essa alegria de podermos crer nisso, ela não pode ser apagada em nós por causa dos nossos problemas, não. Irmãos, se fosse olhar para problemas, eu nem estaria aqui ministrando para vocês hoje. Mas eu custei, mas eu entendi que não é sobre o vaso, mas sobre o oleiro. Amém? Tem nada a ver comigo. E vocês precisam entender. Não importa. Você é cristão? Você se converteu? O seu nome está escrito no livro da vida? Você tem que fazer alguma diferença nessa terra. Principalmente para aquele que está do seu lado. Precisamos, irmãos, praticar aquilo que nós ouvimos. No nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus Cristo, Ele vive. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para Ele, irmãos. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos ter esperança. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Muitos já tentaram derrubar a mensagem de Jesus, mas não conseguiram. E até hoje formulam aí cada teoria que eu fico assim: meu Deus, tem gente que acredita nisso. Tem.
Por quê? Que já estão erguendo templos a Satanás. Por quê, irmãos? Certamente nós não estamos cumprindo o nosso papel de evangelizar, de pregar a verdade da palavra do Senhor, porque é ela que liberta. Não é o meu muito falar, não é a minha muita insistência, é a palavra do Senhor que liberta, com a ajuda, com a intervenção do Espírito Santo, amém? Então nós precisamos praticar a palavra e fazermos que nem Filipe, falar do amor de Jesus, amém? Você que já teve um encontro com Jesus e se rendeu a Ele, você tem proclamado o Evangelho de Cristo? Porque julgar é muito fácil, isso aí a gente faz de graça, né? Mas falar do Evangelho não é julgamento, não. Bom, a segunda característica, e aqui eu quero finalizar com vocês, que precisa ser visível na minha vida e na sua, é que quem aceita Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa, ela testifica o amor de Cristo dentro de sua casa, na faculdade, no trabalho, onde quer que ela esteja. Precisamos testificar esse amor, principalmente dentro da nossa casa. Onde nós precisamos ser as pessoas mais educadas, é que nós somos o trem. E nós não podemos, irmãos. E às vezes eu me vejo nessa situação, precisando ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, e eu me pego ali às vezes, isso não é comportamento de crente não. O Espírito Santo fala comigo, sabe? E às vezes eu fico com vergonha, eu fico constrangida. Senhor, me converte, converta meu coração a Ti, eu serei verdadeiramente convertida. E eu tenho declarado essa palavra dentro da minha casa. Converta meus filhos ao Senhor, converta meu marido ao Senhor, converta nosso lar ao Senhor. Eu tenho orado assim, irmãos, porque eu tenho entendido que essa conversão ela é diária. Porque eu tinha um costume, pastor, de falar assim: eita, eu sou curada, eu sou uma mulher curada. Passou-se um tempo na minha vida e eu entendi que a cura ela vem, mas outras feridas também vêm. E essas outras feridas também precisam ser curadas. Mas eu achava que curado uma vez, curada para sempre. E não é assim. E tem feridas que nós mesmos causamos. Então eu preciso testificar o amor de Cristo. No versículo 41, vai falando aí que André leva Cristo a quem? Ao seu irmão. Então ele estava desejoso que o irmão dele também conhecesse, visse o Messias. Assim, irmãos, tem que ser conosco. Quantos parentes você já desistiu de falar do amor de Deus, porque você acha que aquilo não tem mais jeito não, aquilo ali. Eu já pensei assim, não, fulano não tem mais jeito não, aquele ali não tem mais jeito. Já tentei, já orei, já jejuei, já falei, né, na minha cabeça santa, já dei um bom testemunho para ele, mas ele não quer nada. E aí eu começo a limitar o poder de Deus e achar que Deus não pode fazer, Deus não pode mudar. E eu me esqueço que se teve jeito para mim, irmãos, vai ter jeito para as minhas irmãs, vai ter jeito para os meus primos, para minhas primas, para os meus parentes, vai ter jeito para os meus colegas de trabalho, vai ter jeito para qualquer pessoa que aceitar essa verdade. Então nós não podemos desistir dos nossos, amém? E mais uma vez eu quero chamar a atenção da igreja, não desista de orar pelos seus familiares, pela sua família em primeiro lugar. Se todos da sua família já são cristãos, ótimo, celeiro poderoso, mas os seus parentes também precisam ser alcançados. Não, mas dentro da minha casa tem filho que não é cristão não, ou tem marido, ou tem esposa. Ora por eles. Muda seu comportamento dentro de casa. Tem gente que só é crente dentro da igreja, que só é cristão bom dentro da igreja. Quando chega em casa, é coice de mula para todo lado. Trata as pessoas com grosseria, trata a esposa com grosseria, trata o marido com grosseria. Os filhos não podem falar nada, que já estão sendo maltratados. Nós não podemos fazer isso. Isso não é testificar o amor de Jesus Cristo, irmãos. Por que os cristãos hoje vêm para a igreja com um semblante tão caído?
O pastor está aqui, gente, vamos lá, e dança, e tem gente que nem move, está parado. Por quê? Você está triste? Por que você anda tão triste? Se Jesus Cristo é a nossa esperança, se Jesus Cristo é a nossa esperança, é o motivo da nossa alegria. Precisamos repensar o nosso cristianismo, amém? Qual é a visão que a sua família e seus familiares têm da igreja que você congrega? Irmãos, isso é sério? Tem filhos que não querem saber de igreja, porque escutou demais o pai falar mal da congregação. O que eu vou fazer lá? Que escutou demais a mãe reclamar da igreja. Os filhos cresceram, não querem mais saber de igreja não. O que você fala do seu pastor quando você está na sua casa? Vocês aqui, né? Dos seus pastores. As suas atitudes dentro e fora da sua casa condiz com a proposta do Evangelho de Cristo? Com o amor de Cristo? Porque senão, muda a rota, volta para Jesus. O tempo de Deus é agora, o tempo do Senhor é hoje. Se você, diante de tudo que foi falado aqui, você se viu fora da rota, fora daquilo que Cristo tem para a sua vida, volte rápido. Enquanto tem fôlego de vida, há esperança, irmãos. Fechou o olhinho, já era, está selado. Já foi determinado para onde vai, mas o que nós fazemos enquanto temos vida, a consequência vai vir para a eternidade, amém, queridos? Eu fui confrontada com essas perguntas, tá? E a ideia aqui realmente é que você reflita sobre isso, porque não adianta você vir aqui só massagear o seu ego, de cristão bem-sucedido na vida. Você tem que refletir sobre a sua postura de homem e de mulher do Senhor. Estamos vivendo tempos em que não dá mais para nós ficarmos só recebendo, só comendo, só, ai Senhor. Não, seja um homem mais generoso, seja uma mulher mais generosa. Para de pensar só em você. Precisamos mudar a rota urgente. E para encerrar, e agora eu falo a verdade, vamos abrir rapidamente Marcos, volta aí no Evangelho, Marcos, capítulo 5. Aqui vai confirmar o que eu estou falando para vocês acerca do testemunho que você deve dar dentro da sua casa. Pastora, mas é muito difícil. Eu sei que é. Eu também tenho uma casa, eu também tenho uma família. Eu sei que é difícil, mas eu tenho aprendido que também é possível eu ser uma pessoa melhor, ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor. Amém? 5:19, todos encontraram? 5:19 diz assim: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Aquele homem que vivia sendo espetáculo lá para aquela cidade, endemoniado, e as pessoas gostavam da situação dele, deplorável. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e ele foi liberto. E ele queria, como gratidão, seguir Jesus. Onde Jesus foi, eu vou. Mas Jesus falou: não, volta para sua casa. Vai lá na sua casa, no meio dos seus parentes, e fala para eles o que Deus fez na sua vida. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Voltem para a casa de vocês, com uma postura diferente. Voltem para os lares de vocês, com uma postura de homem cristão, de mulher cristã. Xingo demais, para de xingar. Falo muita besteira, para de falar. Assisto muita pornografia, abandona essa obra da carne. Pornografia é pecado. Sou fofoqueiro, mentiroso, para de mentir, para de fofocar. A vontade vai vir o tempo todo. O mal está à porta, cabe a você dominar.
Domina. Mas eu gosto de uma fofoca. Gostava. Você hoje é um cristão. Tem que parar. Amém? Coloquem-se sobre os pés no nome do Senhor Jesus. Se teve jeito para você, vai ter jeito para sua família, vai ter jeito para os seus familiares. Você crê nisso? Amém. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que a melhor notícia desse mundo, ela veio de um túmulo vazio. A melhor notícia desse mundo veio de Jesus tendo triunfado sobre a morte. A melhor notícia para nós e que nos deixa assim cheios de esperança e de fé, é que Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e há uma promessa que Ele voltará. E como nós temos esperado ao Senhor? Nós não podemos esperá-lo de qualquer jeito, porque tem alguns de nós, irmãos, que irão morrer antes de Jesus aparecer nos céus, como é dito, no dia do arrebatamento. E aí? Como é que nós iremos fazer? Se você morrer hoje, como você vai se apresentar diante do Senhor? Porque eu sempre imagino o dia da morte assim: eu morri, um anjo vem me buscar. Eu sempre imagino isso. Quem está com Jesus é um anjo, bonito, um anjo. Mas quem não está é o demônio. Eu tenho isso na minha mente. Coisa da Kátia, tá? Mas algo é fato. Se você morrer hoje, como você vai se apresentar diante do Senhor? Como um cristão sem dolo, como um cristão temente ao Senhor, que tem vivido e praticado a sua palavra? Ou você vai continuar perguntando como Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não podemos nos esquecer que um pouco mais à frente ele declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Amém? Declarem comigo no nome de Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus. Mais uma vez: Mestre, tu és o Filho de Deus. Amém? Irmãos, eu quero fazer algo aqui, enquanto o pessoal do louvor se organiza. Eu gostaria, se você está com a sua família, você vai pegar na mão de quem é da sua família e você vai estar orando. Sabe, aquela pessoa que Deus trouxer à sua memória agora, vocês como família vão orar pela salvação. Porque é algo que nós como igreja, como cristãos devemos fazer. Orar pela salvação dos nossos, orar pela salvação dos nossos amigos, dos nossos parentes, amém? Pega assim, pode ficar de frente, pode fazer uma baguncinha santa. Eu estou aqui sozinho, pastor. Fica com o irmão que também está só, começa a orar com ele também. Pega na mão dos irmãos. Nós somos irmãos na fé, amém? Então, aquela pessoa que Deus trouxer à sua memória agora, fala ao Senhor: Senhor, teve jeito para mim. Senhor, eu te encontrei. Senhor, eu peço pela salvação dessa pessoa. Sabe? Não aceite que pessoas continuem morrendo e indo para o inferno, porque você é um cristão que não faz nada. Vamos orar? No nome de Jesus, começa a declarar salvação no meio dos seus. Abra sua boca aí, vai lá. Os anjos estão ouvindo. O mundo espiritual é movido pelas suas atitudes e pelos comandos da tua voz.